Bíblia Sagrada, nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Para todos vocês, socialistas, comunistas, suicidas, infelizes, o Deus de vocês é uma nota de $100. 100 reais não, $100. Isaías capítulo 37. Versículo 28 e 29. Mas eu conheço você muito bem. Sei o que você faz e aonde vai. Sei que você me odeia. Eu soube do seu ódio e do seu orgulho, e agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca, e farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Isaías capítulo 37. Então, versículo 36. Então o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. E falando em 185.000, não seriam 185 milhões que votaram nos socialistas comunistas? Idiotas úteis. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela ele dizia que, em resposta à oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: Senhor, Jesus Cristo glorificado, de Apocalipse capítulo 1. O Deus de Israel tinha dito o seguinte: a cidade de Ariel, Jerusalém, ri e caçoa de você, Senaqueribe. Senaqueribe, socialista, comunista, assassino, suicida, porque já está condenado ao inferno antes de morrer. Já está destinado ao inferno antes de morrer. A quem você pensa que ofendeu e provocou, de quem zombou, você fez tudo isso contra mim, o Santo Deus de Israel. Você me mandou os seus oficiais para se gabarem de que, com os seus muitos carros de guerra, você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores ciprestes, e de ter chegado até aos lugares mais distantes das florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras e de ter bebido água deles. Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo. Por acaso você não sabe que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo e agora fiz tudo acontecer? Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas de muralhas virarem montões de entulho. Por isso, os seus moradores ficaram fracos e andaram cheios de medo e de vergonha. Eles ficaram como o capim do campo e a erva verde, e como a erva que cresce nos telhados e que seca quando o vento quente do leste sopra nele. Eles estão aí nas igrejas falando idiomas, verbalizando palavras que nem os que os ouvem entendem, nem eles mesmos. Tolice, cancelado, nunca mais. Verbalizações que ninguém entende, que ninguém que te ouve entende, nem mesmo você. Tolice. Verbalizações da segunda pessoa da Trindade. Lembre-se, as três pessoas da Trindade são o Espírito,
o corpo e a alma da Igreja Católica Apostólica Romana. Todo aquele que proclama a doutrina das três pessoas da Trindade, para o Espírito Santo do Deus Eterno, Jesus Cristo glorificado, de Apocalipse capítulo 1, Iá e Yahvé, é católico apostólico romano. Isaías 37, 28. Mas eu conheço você muito bem. Eu conheço você muito bem. Sei o que você faz e aonde vai. Sei que você me odeia. Eu soube do seu ódio e do seu orgulho. Socialista comunista e suicida. E agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca. E farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Isaías capítulo 37, parágrafo 30. Então Isaías disse ao rei Ezequias: este é o sinal daquilo que vai acontecer. Neste ano e no ano que vem, vocês terão para comer somente o que nascer por si mesmo, sem ser plantado. Mas no ano seguinte, vocês poderão semear e colher cereais também, e também plantar parreiras e comer as uvas. As pessoas de Judá que não tiveram morrido vão florescer como plantas que firmam as suas raízes na terra e dão frutas. Pois ficará gente em Jerusalém, em Ariel, e no monte Sião, porque o Senhor Todo-Poderoso resolveu fazer com que isso aconteça. Senhor Todo-Poderoso, Jesus Cristo glorificado, de Apocalipse, capítulo 1. Isaías continuou: portanto, o Senhor diz o seguinte, a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, e não atirará uma só flecha contra ela. Flechas socialistas comunistas suicidas. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade, e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nesta cidade. Eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Jesus Cristo glorificado, de Apocalipse capítulo 1. Iá e Yahvé. Então o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã, os que souberam viram os corpos dos mortos. E agora o fim do socialista comunista suicida, filho do diabo, aborrecido de Deus desde o dia do nascimento. Socialista comunista suicida, eles nem consideram, nem amam, nem a si mesmos. Isaías 37, versículo 37. Então Senaqueribe, o rei da Assíria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Outro filho seu, chamado Esar-Adom, ficou no lugar dele como rei. Isaías capítulo 37, do versículo 21, do parágrafo 21 ao parágrafo 38. A Bíblia Sagrada, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Louvado seja hoje e sempre o único e verdadeiro, todo-poderoso, o Senhor Deus eterno, Iá e Yahvé, Jesus Cristo glorificado, de Apocalipse, capítulo 1. Qual é a sua salvação? A salvação do Jesus Cristo católico apostólico romano? A salvação do Jesus Cristo da Assembleia de Deus Ministério de Belém?
A salvação do Jesus Cristo da Igreja Batista Renovada, ou da Igreja Batista Tradicional, a salvação do Jesus Cristo do Silas Malafaia. Eu prefiro a salvação do Senhor Jesus Cristo glorificado, de Apocalipse capítulo 1. Único, verdadeiro, o único que salva é o Jesus Cristo glorificado, de Apocalipse capítulo 1. Yahvé.